Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos trabalhar com linhas e classificação de polígonos, que foi o assunto trabalhado na aula passada, ok? Então, vamos lá. Linhas. As linhas podem ser abertas ou fechadas e nem todas são formadas por segmentos de reta. Por quê, gente? Algumas linhas são realmente retas, porque são formadas por segmentos de reta, mas outras têm curvaturas, como os exemplos que eu coloquei aqui, tá? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui é uma linha aberta com curvatura que não tem segmento de reta. Esse segundo exemplo é uma linha aberta com curvatura que não tem segmento de reta. Esse terceiro exemplo aqui é uma linha fechada com curvatura que não tem segmento de reta. Esse daqui, esse quarto exemplo é uma linha aberta, sem curvatura e só feita com segmentos de reta. Observe que é totalmente reto, porém é aberto. E essa daqui é, é uma linha fechada, sem curvatura, feita apenas com segmento de reta. Então, essas linhas que são fechadas, quando elas são totalmente fechadas e só são feitas por segmentos de retas, elas são chamadas de polígonos. A não ser que tenha aquela pequena exceção que é de se cruzar, que eu falei para vocês, que eu vou citar mais abaixo, mais à frente, tá? Mas nós temos as linhas. As linhas, quando elas forem fechadas com curvatura, elas não são polígonos. Por quê? Os polígonos, eles são linhas com segmentos de reta e que são fechados. Observe, esse daqui é um polígono. Ele é chamado de pentágono, porque tem 5 lados. Polígonos. É a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, que foi o que eu falei antes para vocês, com sua região interna. Ou seja, para que seja um polígono, é necessário que só seja segmentos de reta que seja fechado. Se for aberto, não é polígono. Se cruzar, não é polígono. Se tiver curvatura, não é polígono. Tem que ser fechado e tem que ser feito apenas por segmentos de reta. Observação: os polígonos não podem se cruzar e nem ter curvaturas, ok? Então nós temos aqui o exemplo A. O exemplo A é um polígono? É um polígono. Por quê? É feito por segmentos de reta, é fechado e não tem curvatura e nem se cruza. O exemplo B é um polígono? Também é um polígono. Tem as mesmas características do exemplo A. O exemplo C é um polígono? Não. Por que não é um polígono? Vamos ver. Ele é um segmento, só tem segmentos de reta? Sim, beleza. Ele é feito por linhas fechadas? Sim, beleza. Tem curvatura? Não, não tem curvatura, beleza. Mas tem uma coisa que não pode ter num polígono. O que é? Ele é cruzado. Um polígono não pode ser cruzado, tá? E nós temos o exemplo D. O exemplo D é um polígono? Não, gente, não é um polígono, porque ele tem um pequeno segmento de reta aqui em cima e aqui embaixo, mas o resto é curvado. Então, um polígono não pode ter curvatura. Então, isso aqui não é um polígono. Muito bem. Classificação dos polígonos. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de lados que possuem. Você já conhece alguns que nós, desde criança, desde a educação infantil, é ensinado. Mas, lembrando, tá? Não confundam polígonos com poliedros. Poliedros é o sólido, é o cubo, que tem as 6 faces. Polígono só é uma das faces. Ou seja, num cubo não tem 6 faces, então cada face é um polígono, ok? Porque o polígono é a parte plana. Então vamos lá. Observação aqui. Vamos ver a classificação dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. 3 lados, nós temos o triângulo. Tá aqui o desenhozinho. 4 lados, nós temos um quadrilátero. Tá aqui o desenhozinho. Observação. É chamado de quadrilátero porque ele serve tanto para quadrado como para retângulo, ok? É a mesma coisa. 5 lados é chamado de pentágono. Tá aqui o desenho. 6 lados é chamado de hexágono. Tá aqui o desenho. 7 lados é chamado de heptágono. Tá aqui o desenho. 8 lados é chamado de octógono. Tá aqui o desenhozinho.
E 10 lados é chamado de decágono. Tá aqui o desenhozinho. Quando eu falo lado, gente, eu tô falando das arestas, tá? Observação. Aqui, ó, no polígono triângulo, nós temos uma aresta, duas arestas, três arestas. Três lados. Aqui no quadrilátero, uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas. Quatro lados. Então, quando eu falo de lados, eu falo das arestas. Observação e relembrando vocês. Arestas são as linhazinhas. Vértices é onde as arestas se encontram. E face é a cada parte que tem em um sólido geométrico, ok? Muito bem, gente. Aqui vem uma tabela com algumas nomenclaturas para vocês da classificação dos polígonos de acordo com os lados, tá? Só tem alguns, mas se vocês tiverem com interesse ou com curiosidade, vocês podem estar pesquisando, tá? Então vamos lá. Três lados, triângulo. Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. Nove lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. Uma observação, tá, gente? Aqui no decágono, todos têm decágono no final, na família do 10, tá? Se eu quero 15, como é 15? Eu não tenho o número 15 aqui, mas eu quero 15. Como era o número 5 aqui? Penta, não é? Então, como é que vai ficar? Pentadecágono. Sempre o número decágono vem no final. Então, como é que vai ficar 16? Como era o 6 aqui? Hexa. Então, vai ficar hexadecágono. Todos vão levar o decágono, ok? 20, icoságono. 30, triacontágono. 40, tetracontágono. 50, pentacontágono. 60, hexacontágono. 70, heptacontágono. 80, octacontágono. 90, eneacontágono. E 100, hectágono. Bem, aqui nós temos algumas nomenclaturas. Curiosidades, podem estar pesquisando, tá? Que no livro de vocês não vem todos. Mas aqui são os que mais se aparecem, os que mais estão nas atividades, ok? Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 da aula. É bem facinho essa aula aqui. Vai vir uma atividade bem pequenininha para vocês, ok? E na próxima aula nós continuamos com triângulos e quadriláteros. Espero vocês na outra aula. Tchau, tchau.